Olá, gente, tudo tranquilo? Vamos dando continuidade às nossas aulas, né, de anatomia básica. Então, hoje nós vamos ver o sistema endócrino, certo? A gente viu que um sistema, né, por definição, é um conjunto de órgãos, né, que vão trabalhar juntos para ter uma função em comum. Por exemplo, você tem um sistema digestório, certo? Que vai ser responsável pela digestão. Então aí você vai ter vários órgãos que trabalhando juntos vão chegar a essa finalidade que é a digestão dos alimentos, certo? Quebrar os alimentos em moléculas menores para poder serem absorvidos. Aí cada órgão desse vai ter uma função dentro desse para chegar a esse final aí, que é a digestão. Só que o sistema endócrino, ele é um pouco diferente. Diferente em que sentido? Ele não é um sistema que a gente possa chamar de convencional, porque ele é composto por várias glândulas isoladas e essas glândulas isoladas aí, elas vão produzir hormônios, certo? E esses hormônios não necessariamente vão ter a mesma finalidade que os demais. Então a gente agrupa essas glândulas que vão produzir os hormônios e chama de sistema endócrino didaticamente, certo? Mas ela é diferente daqueles outros sistemas que a gente viu até agora. Beleza? Então, ó, como eu estava falando, ó, o sistema endócrino ele é um conjunto de glândulas, certo? E a principal função dessas glândulas é a produção de hormônios, beleza? A gente tem três tipos de glândulas, basicamente. Nós temos as glândulas endócrinas, nós temos as glândulas exócrinas e nós temos as glândulas anfícrinas, beleza? Qual a diferença de cada uma? As glândulas endócrinas, endo, relembra o que a vocês? Alguma coisa dentro, né? Certo? Então as glândulas endócrinas são aquelas glândulas que vão lançar suas secreções diretamente na corrente sanguínea, certo? Então qualquer glândula que lance suas secreções diretamente na corrente sanguínea, nós vamos chamar de glândulas endócrinas, certo? As glândulas exócrinas são aquelas glândulas que vão lançar suas secreções em qualquer lugar do corpo, menos dentro da corrente sanguínea. Beleza? E as glândulas anfícrinas, que eu tinha falado, são aquelas glândulas que possuem as duas funções, tanto de endócrina quanto de exócrina. O sistema endócrino, como o nome já diz, né, é formado por um conjunto de glândulas e todas essas glândulas do sistema endócrino são glândulas endócrinas. Então significa o quê? Que essas glândulas elas vão lançar suas secreções dentro da corrente sanguínea. E quais são as secreções das glândulas endócrinas? Isso aí, os hormônios, certo? Os hormônios eles são mensageiros químicos que são produzidos dentro dessas glândulas, certo? Uma glândula dessa endócrina vai produzir o hormônio, esse hormônio vai ser lançado dentro da corrente sanguínea e o sangue vai levar esse hormônio até o órgão-alvo, até o local que ele vai agir. Um exemplo, você tem a insulina, que a gente vai ver lá, que é produzida pelo pâncreas, certo? A insulina, ela é um hormônio, ela vai ser produzida pela glândula dela, vai ser jogada dentro da corrente sanguínea e dentro da corrente sanguínea esse hormônio ele vai agir nas células, fazendo com que as células absorvam o açúcar e assim você diminui a glicemia. Você vai diminuir a quantidade de açúcar no sangue, certo? Então, ó, quem vai levar essa informação para a célula para fazer com que a célula ela comece a absorver o açúcar, a glicose que está no sangue? A insulina, que é um hormônio. Então, o hormônio eles vão levar essas mensagens para os seus órgãos ou para os seus tecidos alvos, certo? E por isso nós chamamos esses hormônios de mensageiros químicos. Químicos porque eles são estruturas químicas, certo? Então, ó, as principais glândulas endócrinas que nós temos são, ó, tem um pouquinho aí, né? Ó, temos a glândula pineal,
A maioria delas vocês já ouviram falar, tenho certeza, se não todas, certo? Algumas a gente escuta falar mais, outras a gente escuta falar menos. Por exemplo, a pineal não é tão conhecida, mas ela é bem conhecida até. Não tão conhecida quanto a hipófise, certo? A hipófise, aí a gente tem a tireoide, que é outra glândula extremamente conhecida. Nós temos também as paratireoides, também tem aí as suprarrenais, as ilhotas pancreáticas, o timo, os testículos e os ovários. Isso mesmo, os testículos e os ovários também são glândulas endócrinas, certo? Tem funções endócrinas também, beleza? Então, as principais glândulas endócrinas que nós temos são essas, certo? A glândula pineal, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, as ilhotas pancreáticas, o timo, os testículos e os ovários, certo? Lembrando que nem todas vão estar nos dois sexos, né? Claro, como por exemplo testículo e ovário. Testículos você só vai encontrar nos homens e ovário só nas mulheres, beleza? Ó, vamos começar daquela listazinha ó, de cima para baixo, beleza? A primeira glândula que nós vamos ver é a glândula pineal, certo? Ela é um órgão mediano, certo? Fica na região central do local onde ela se localiza, certo? E é um órgão ímpar, beleza? Se você olhar no desenho aqui do lado, você vai ver aquele pontinho vermelho que está apontado pela seta ali. Então, ó, ela vai se localizar onde? Na região média, na região mediana, numa depressão dentro do encéfalo, certo? Ela fica entre os colículos superiores, abaixo do esplênio do corpo caloso. Eita, é muito nome complicado, né, professor? Não sei falar isso direito, não. Relaxa, que eu não estou aqui para cobrar essas especificidades todas de vocês, não. Então fiquem tranquilos e só preste atenção na aula. Eu quero só que vocês peguem o básico, vocês aprendam isso aí, certo? Nem se preocupem com prova também. Esqueça a prova por enquanto. Tranquilo? Então, ó, num adulto, num ser humano adulto, essa glândula, né, ela vai apresentar calcificações. E essas calcificações, elas podem ser observadas quando você faz um exame de radiografia. Radiologicamente, você consegue visualizar essas calcificações, certo? E isso é normal. Então, ó, o que é que essa glândula pineal faz? A glândula pineal ela vai regular o nosso biorritmo, certo? Bio é o quê? Vida. Ritmo é o quê? O que é o ritmo de uma música? É o compasso da música, né? É o tempo da música. Então, o que é o biorritmo? O biorritmo é a nossa vida, basicamente, biologicamente falando, certo? Por exemplo, desde que um óvulo é fecundado lá na tuba uterina pelo espermatozoide, ele leva um tempo para poder sair, certo? Para poder ser expulso, né? Para poder ocorrer o parto. Então, ele vai se desenvolvendo aos poucos no seu tempo, certo? Então, esse biorritmo que eu estou falando é o tempo que todas as funções biológicas levam para acontecer no ser humano, no ser biológico, certo? Por exemplo, por que nós sentimos sono à noite e dormimos à noite e ficamos acordados durante o dia, certo? Nós somos animais diurnos e não noturnos, certo? Por quê? Quem controla esse nosso biorritmo, certo? O ritmo da nossa vida, o ritmo das nossas funções biológicas, é justamente essa glândulazinha aí. Não ela sozinha, claro, mas ela é uma das principais reguladoras, certo? Então, em mamíferos, né? Vocês sabem o que é mamífero, né? São aqueles animais que possuem glândulas mamárias, certo? Ela vai possuir ação inibitória sobre as glândulas. Ou seja, por que uma criança ela não nasce sobre as gônadas, perdão? Por que as crianças elas não nascem com o sistema reprodutor desenvolvido? Então, quem vai inibir o desenvolvimento desse sistema reprodutor é justamente a ação da glândula pineal. A glândula pineal ela vai ajudar a regular justamente isso. Regular o quê?
regular o biorritmo do desenvolvimento dessas gônadas, do desenvolvimento dos testículos e dos ovários. A gente não viu ainda a parte do sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino, mas gônadas, certo? É o mesmo que a gente está se referindo à parte reprodutora, certo? Que vai produzir os gametas, tanto masculinos quanto femininos, beleza? Então a glândula pineal, além dela regular o biorritmo em todos os seres vivos, certo? Que possuem esse tipo de glândula, claro. Nos mamíferos, ela vai inibir a, o desenvolvimento das gônadas, ou seja, uma menina, né, uma criança ou um menino não vai conseguir produzir espermatozoides ou óvulos, certo? Como uma pessoa adulta, como um adolescente, certo? Por quê? Porque o sistema ali, as gônadas, elas estão sendo inibidas por algum tipo de hormônio. Então, esse hormônio aí, que é produzido pela glândula pineal, é justamente ele que vai inibir essa produção, certo? Bem tranquilo, né? Então, outra glândula que nós vamos ver é a glândula hipófise. A hipófise vários de vocês já ouviram falar, certo? A hipófise ela fica situada na fossa hipofisal, certo? Isso fica localizado onde? Lá no osso esfenoide, beleza? A gente consegue ver aqui, ó, no desenho aqui do lado direito, nós conseguimos ver a hipófise ali, aquele pinguelinho ali, ó, dentro daquele buraquinho dentro do osso. Aquele buraquinho ali dentro do osso a gente chama de fossa hipofisal, certo? E esse osso aí que ela está inserida é o osso esfenoide, beleza? Então, ó, ela faz parte do hipotálamo, certo? E o hipotálamo está ligado a ela por uma mesma haste, certo? Só que essa hipófise ela tem uma particularidade. Essa hipófise ela é como se fosse uma glândula dupla. Ela é dividida em duas partes, certo? Você vai ter uma parte côncava e uma parte convexa, beleza? O que é uma parte côncava e uma parte convexa, professor? Faz a seguinte analogia. Pega um prato, certo? A parte de dentro do prato não tem uma cavidade? Não é funda? Então aquela parte de dentro do prato é uma parte côncava, concavidade, côncava, certo? E a parte de fora do prato, não é? Que tem aquele buchinho ali, a gente chama de convexa, certo? Então, se a gente vê no desenho aqui embaixo, que a gente tem a hipófise aumentada aqui, você vai ver que tem uma parte que ela é côncava e uma parte que ela é convexa, certo? Essas duas partes nós damos nomes, certo? Então a hipófise a gente consegue dividi-la em duas partes, certo? A neurohipófise e a adenohipófise, beleza? Anote isso aí, questão de prova. Vê o que estou dizendo, depois de que eu não avisei. Então, ó, a gente vai falar das duas partes da hipófise separadamente, beleza? A primeira é a adenohipófise, que é aquela parte que eu falei que é côncava, que ela tem uma cavidade, certo? Essa adenohipófise ela vai secretar os seguintes hormônios: o hormônio somatotrófico, certo? Que ele vai regular o crescimento, beleza? Então esse hormônio somatotrófico ele é liberado mais durante a noite, durante o sono da criança, que vai fazer ele crescer. E à medida que a criança vai chegando no seu tamanho adulto, né? Essa produção desse hormônio vai diminuindo, certo? E também, ó, essa adenohipófise vai secretar outro tipo de hormônio, que é o hormônio adenocorticotrófico. Eita, que nome grande da gota. Não vou conseguir decorar isso nunca, né? Para decorar, eu já falei, é para aprender, certo? E isso com o tempo vocês vão pegando. À medida que vocês vão tendo convivência com esse tipo de nomenclatura, com esse tipo de trabalho, vocês vão ficando com isso aí bem na cabeça, bem tranquilamente, certo? Então, ó, o hormônio adenocorticotrófico, ele é responsável, um dos hormônios, não é só ele, lembrando, que se eu botar o hormônio adenocorticotrófico é o único hormônio responsável pelo metabolismo dos carboidratos, vocês vão falar, verdadeiro, mas eu estou falando aqui na aula, veja. O hormônio adenocorticotrófico, eita, até eu me confundi agora. O hormônio adenocorticotrófico,
ele é um hormônio também relacionado com o metabolismo dos carboidratos. Carboidratos são os açúcares, certo? Açúcar, amido, beleza? Que é a nossa principal fonte de alimento, né? De carboidrato, o amido, certo? Então, ó, o hormônio adenocorticotrófico é um dos hormônios relacionados com o metabolismo dos carboidratos. Então, ó, a adenohipófise, que é a parte côncava, ela secreta principalmente esses dois hormônios aí, são os mais importantes, certo? O hormônio somatotrófico, soma vem de corpo, certo? Trofia é alimentação, crescimento, basicamente. Então, o hormônio somatotrófico é o hormônio do crescimento. E ela também vai produzir o hormônio adenocorticotrófico, beleza? Que é um dos hormônios que está relacionado com o metabolismo dos carboidratos, beleza? A outra parte da hipófise é a neurohipófise. A neurohipófise é a parte convexa, certo? Que vai se encaixar naquela cavidade da adenohipófise, beleza? E essa neurohipófise ela vai secretar a ocitocina e a vasopressina, certo? Esses dois hormônios aí bem importantes. A ocitocina, quem é mulher já ouviu falar, né? Que ela vai, o nome já diz, né? Ela vai agir sobre o quê? Sobre a lactação, ou seja, sobre a produção de leite nas glândulas mamárias. É esse hormônio que vai ativar as glândulas mamárias e fazer com que essas glândulas mamárias elas produzam o leite, certo? Mas ela vai participar só da produção do leite, só da lactação? Não, né? Ela vai participar também sobre a contração da musculatura lisa, certo? A gente vai ver ainda que a gente tem aqueles três tipos de musculatura, né? Nós temos as musculaturas estriadas, né? Tanto a esquelética quanto a estriada cardíaca, e a musculatura lisa. Uma das características da musculatura lisa é que eles são músculos involuntários. A contração desses músculos, né? Eles não ocorrem com nossa vontade, né? Com a nossa vontade consciente. Então, ó, quem vai fazer esse músculo se contrair e relaxar, né? Justamente é a ocitocina, certo? Então, os homens também têm a ocitocina, agora, claro, né? Em menor quantidade. Quando essa quantidade é aumentada, você começa a ter problema, como começa a desenvolver as glândulas mamárias, começa até literalmente a lactar. Agora são casos raros, certo? Então, a ocitocina, ela está responsável pela lactação e pela contração da musculatura lisa, certo? Nas mulheres, ela está relacionada diretamente com as contrações uterinas, certo? A gente vai ver ainda quando a gente vê o sistema reprodutor feminino que o útero ele tem algumas camadas, né? A camada mais grossa, né, a camada mediana, né, do meio ali, é uma camada muscular, de musculatura lisa, né, que nós chamamos de miométrio, certo? Então, ó, essa ocitocina vai fazer com que a musculatura do útero comece a se contrair e essas contrações vão servir para expulsar a criança na hora do parto, beleza? Então, quando você está com pouca contração, o parto tem que ser estimulado, vocês levam o quê? Uma injeção com ocitocina para fazer com que o parto seja facilitado, beleza? O outro hormônio que é produzido pela neurohipófise, que é bem importante também, é a vasopressina, certo? A vasopressina é aquele conhecido hormônio antidiurético, né? Certo? Que na ausência dele, ele vai causar o que a gente chama de diabetes insípidos, beleza? Então a vasopressina, quando você produz a vasopressina, ela vai impedir que você libere líquidos através da urina, que ele é o antidiurético. Então quando você tem menos hormônio antidiurético no seu corpo, você vai urinar mais, em maior quantidade, beleza? Então, ó, só recapitulando aqui, eu não vou entrar tanto em detalhes sobre as glândulas, sobre as ações, sobre os hormônios, por quê? Porque à medida que a gente está vendo os sistemas, como eu falei, essas glândulas, elas são, o sistema endócrino é um sistema fragmentado, como se fosse uma glândula independente da outra, certo? Então, à medida que a gente for vendo
os outros sistemas, os demais sistemas, nós vamos vendo um pouco mais sobre cada uma dessas glândulas, o que ela produz, como é que ela vai agir no nosso corpo naquele determinado sistema que ela faz parte, ou que ela auxilia, beleza? Então, ó, só recapitulando aqui, a hipófise ela é dividida em neurohipófise e adenohipófise, certo? A adenohipófise vai secretar dois tipos de hormônios diferentes: o hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, e o hormônio adenocorticotrófico, que é o hormônio um dos hormônios que está relacionado com o metabolismo dos carboidratos, beleza? Já a neurohipófise, ela vai secretar dois hormônios principalmente: a ocitocina, que está relacionado com a lactação, que é a produção de leite, e também está relacionado com a contração da musculatura lisa, mais precisamente nas mulheres lá, a contração do útero na hora do parto, beleza? E a vasopressina, que é o hormônio antidiurético, certo? Que vai controlar a retenção ou a eliminação de líquidos, né, de fluidos do nosso corpo através do sistema urinário, beleza? Uma glândula bem conhecida de todos nós, né? Que quem tá gordinho diz: "Ah, eu tenho um problema na tireoide". Conversa, para de comer mais. Eu não posso falar isso não, né? Quando vocês me verem que a gente vai ter aula pessoalmente, né? Quando acabar essa pandemia, vocês me verem: "Professor, você tem problema de tireoide?", né? Não, é porque eu tô comendo muito mesmo, para manter a imunidade lá em cima. Mentira. É porque as coisas gostosas você só deitar e comendo, né? Mas enfim, tirando onda aqui. Mas a tireoide, né, é uma glândula extremamente importante. Na verdade, todas as glândulas endócrinas do nosso corpo são extremamente importantes, porque todos os hormônios controlam várias funções específicas do nosso corpo e funções vitais, certo? A tireoide é uma delas, só que ela é bem mais conhecida porque ela dá muito mais problema, beleza? Então, ó, a tireoide ela fica localizada no plano mediano do pescoço. Ela vai ficar basicamente entre a traqueia e a laringe, certo? Dizem, né, que ela possui um formato de H ou de U, mas sinceramente, olha o desenho aqui do lado, ou qualquer desenho que vocês botarem aí no Google para vocês olharem, não me lembra nem um pouco nem um U, nem muito menos um H, certo? Mas didaticamente, né, ela possui uma forma de H ou de U, beleza? Essa glândula tireoide, por ter esse formato, ela vai apresentar dois lóbulos, um lóbulo direito e um lóbulo esquerdo. E no meio aí desses dois lóbulos a gente tem o que a gente chama de istmo, certo? Então, ó, qual é a função basicamente da tireoide que a gente escuta falar direto dessa bendita dessa tireoide? A função dela, genericamente falando, né, é a regulação do metabolismo basal, certo? O metabolismo basal é o metabolismo de base, certo? A gente sabe o que? O que é metabolismo? Eu acho que vocês sabem o que é metabolismo, né? Não sei se vocês estão tendo bioquímica, se já tiveram. Eu sei que comigo não foi. Mas o metabolismo, ele é o seguinte: são reações que ocorrem dentro do nosso corpo de síntese ou degradação de algumas substâncias. Como assim? Por exemplo, vê, a gente se alimenta para pegar os nutrientes. Digamos que nós nos alimentamos de um pão, comemos um pedaço de pão, certo? O pão é basicamente amido. Quando a gente faz a digestão, esse amido ele é quebrado e é transformado em glicose, certo? Essa glicose vai ser absorvida pelas células, que vai servir de energia para o nosso corpo. Só que para essa energia ser liberada, o que é que tem que acontecer? Essa molécula de glicose, que é uma hexose, né, tem 6 carbonos, ela vai ter que ser quebrada, certo? E esse processo de quebra dessa molécula de glicose, certo? Para liberar essa energia que está contida nessas moléculas, né? Lá, isso acontece lá no ciclo de Krebs, lá na mitocôndria, certo? Nós chamamos de metabolismo, certo? Eu não vou entrar em detalhes de metabolismo, né? Que você vai ter catabolismo, anabolismo, anfibolismo, porque não é o foco da disciplina. Eu só quero que vocês entendam que o metabolismo são reações praticamente de quebra de moléculas e de formação de moléculas, certo? Então, toda aquela base do metabolismo, todo o metabolismo praticamente, ele é controlado pela glândula tireoide, certo? Então, ó, essa glândula tireoide ela vai regular basicamente
todos os sistemas do corpo, todos os sistemas do nosso corpo vão ser regulados pela tireoide, certo? Porque a função dela é de regular o metabolismo basal, beleza? Então, especificamente, essa tireoide, ela vai agir, né? Como eu falei que ela vai regular todos os sistemas, ela vai agir, né? Controlar a função de órgãos extremamente importantes do nosso corpo, como por exemplo o coração, o cérebro, o fígado, os rins, certo? Ela vai interferir em várias coisas do nosso corpo, vai controlar várias coisas do nosso corpo, certo? Ela vai influenciar diretamente no crescimento e no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e por aí vai, certo? Quando alguém fala que está gordo por conta da tireoide, a maioria das vezes é mentira, é porque está com preguiça de deixar de comer e fazer exercício. Estou dizendo isso por mim, certo? Estou falando por ninguém. Se a carapuça coube, me perdoe, não foi intencional, certo? Mas sim, pode acontecer, certo? Acontece, sim, de você ter problemas na tireoide e você ter problemas de tanto de ganho de peso quanto de perda de peso, certo? Isso é extremamente comum também. Beleza? Então, professor, quais são os hormônios que a tireoide vai produzir? A tireoide principalmente vai produzir dois hormônios, certo? A gente chama ele, para os mais íntimos, né, de T3 e T4, certo? Para vocês que não têm tanta intimidade, vocês vão chamar de triodotironina e tiroxina. Bem tranquilo, né? Melhor do que os outros nomes que a gente viu lá da hipófise, né, não? A triodotironina e a tiroxina são os dois hormônios produzidos pela hipófise, certo? Como o nome já diz, principalmente nesse T3 aí, né, triiodo. Então, essas moléculas, né, esses hormônios, elas são a base de iodo, certo? Elas têm moléculas de iodo relacionadas à estrutura desse hormônio aí. Então, esse iodo a gente consegue ver aqui no desenho, a triiodotironina, ou T3, ela vai ter três moléculas de iodo ligado, por isso T3, certo? Ou triiodo, lógico, né? E a tiroxina, ela vai ter quatro moléculas de iodo ligadas à estrutura da cadeia carbônica ali, desses anéis aromáticos, né, que são esses anéis aí de carbono fechado. Beleza? Então, como eu falei, eles vão atuar em todos os sistemas do nosso organismo. E eles são extremamente importantes. Então, ó, todos os hormônios, não só os da tireoide, mas todos os hormônios, eles têm um equilíbrio extremamente grande, eles são extremamente bem regulados, certo? Então, ó, quando você tem uma produção inferior ao que deveria ser produzido, ou uma produção acima do que deveria ser produzido, você vai ter algum tipo de doença, algum tipo de problema, certo? A tireoide, ela ficou tão conhecida assim porque ela causava muito problema e ainda causa, né? Por conta da nossa alimentação, que nós não se alimentamos, nós não temos muita ingestão de iodo normalmente. Então, o que se foi feito para corrigir esse tipo de coisa? Todo mundo aqui compra e salga as coisas até umas horas, né? Mete sal na comida, né? Deixa os negócios salgados, gosta de um churrasco só com sal ali em cima da carne, beleza? Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram e começaram, né, obrigatoriamente, a adicionar iodo no sal. Preste atenção quando for no supermercado e compra um pacotinho de sal. Você vai ver lá, sal iodado. Por quê? Porque tem iodo naquele sal. E esse iodo é para quê? Para suprir as nossas necessidades de iodo do nosso corpo, para poder produzir esses dois hormônios que são extremamente importantes, certo? Por quê? Porque, como eu falei, eles vão controlar, vão regular o metabolismo basal, certo? Então, se seu metabolismo está desregulado, você vai ter vários problemas de várias coisas, certo? Perda de peso ou ganho de peso também, certo? Você vai poder ter um metabolismo mais acelerado ou um metabolismo menos acelerado por conta disso, certo? Então, como eu estava falando, esses hormônios, né, principalmente os da tireoide, eles têm que ser bem regulados.
Você não pode ter um excesso desse hormônio e esses hormônios também não podem ser insuficientes para o que a gente precisa, certo? Quando você tem um excesso desses hormônios da tireoide produzidos, nós vamos ter um problema aí médico que nós chamamos de hipertiroidismo, certo? O hipertiroidismo é o desenvolvimento em excesso dessa glândula tireoide que vai fazer produzir muito mais hormônios, certo? Então, essa produção exagerada de hormônios, né, que nós chamamos de hipertiroidismo, ele vai causar várias coisas, né, no nosso corpo. Ó, tem os sintomas básicos que a gente consegue visualizar, consegue identificar facilmente, né? Como a perda de peso, certo? Se você produz muito hormônio da tireoide, o que é que você vai fazer? Você vai acelerar o seu metabolismo, certo? Você acelera o seu metabolismo, você fica magro, certo? Você vai ter também, ó, pode ter olhos salientes. Lembra aquele comediante, eu não sei nem o nome dele, aquele comediante da Globo, que eu não vejo a mínima graça nele. Os olhos dele pulado para fora, aqueles olhão para fora pro lado, que só falta sair da órbita da órbita ocular. Pronto, aquilo ali é um dos sintomas de hipertiroidismo, certo? Sei que fica suando muito, com problemas de muito suor. Tem gente que soa pra caramba, né? Menino, soa que só você vê a pessoa dar 2 passos e começa a derreter todo. Fica a camisa toda molhada, aquele negócio todo ensopado e deve ficar um cheiro massa depois. Então tudo isso são sintomas. Não é dizendo que aquelas pessoas que soam muito, que tem, como é, né, distonia, né? Aquele negócio que fica suando as mãos, as palmas das mãos e as plantas dos pés. Não quer dizer que tenha problema de tireoide, não, certo? Isso são alguns sintomas, beleza? Por exemplo, pescoço inchado, certo? Isso aí é um dos sintomas e provavelmente é problema na tireoide, quando você tem aquele, não o pombo de Adão propriamente dito, mas vocês sabem. Dá um Google aí que vocês bota hipertiroidismo no Google e olha as fotos, vocês vão ver o pescoção inchado, é diferente, certo? Então nós temos também todos esses sintomas básicos, né, que você consegue visualizar facilmente, você consegue identificar facilmente que são sintomas que indicam que a pessoa tem hipertiroidismo. Hiper vem de muito, né, é grande. Então hipertireoidismo é a condição médica em que a tireoide é super desenvolvida e por ser super desenvolvida ela vai produzir muito desses hormônios, beleza? A outra condição, que é o inverso dessa primeira que a gente viu, é o hipotireoidismo, certo? O hipotireoidismo é quando você tem a produção dos hormônios da tireoide reduzida, certo? A produção desses hormônios são insuficientes para manter as funções básicas do nosso corpo, certo? E o hipotireoidismo também tem algumas, como eu posso dizer, alguns sintomas. Por exemplo, cabelo seco. Eita, falei em cabelo seco, um monte de menina aí passou a mão na cabeça. Tô mentindo? Se não passou, passou agora a mão. Mas veja só, não é porque você está com cabelo seco que você está com hipotireoidismo, não. É uma boa desculpa, né? Mas não. Ó, a maioria dos cabelos secos que ocorrem é porque vocês ficam colocando um monte de porcaria no cabelo. O cabelo de vocês é tão bonito, natural. Vocês ficam dando chapinha, botando coisa à base de amônia. Isso estraga a fibra capilar, estraga as proteínas que vão formar o cabelo ali. Então, ó, se você não fez nada no seu cabelo, né? Seu cabelo é virgem, que eu duvido muito, e seu cabelo está seco, é um dos sintomas de hipotireoidismo, certo? Irritabilidade também. Agora, quando eu falo irritabilidade, não é aquelas pessoas que são chatas por vida, não. Qualquer coisa pega A, não. Certo? Irritabilidade, você tem aquela pessoa que você conhece a índole daquela pessoa, você conhece o jeito daquela pessoa, só que do nada ela começa a mudar a questão do temperamento, ela começa a ficar irritada facilmente, certo? A criança também, a criança é calma, depois ela começa a ficar irritada facilmente. Se não for estresse, né? É o causa da irritabilidade, é um dos sintomas de um possível hipotireoidismo, certo? Cansaço também.
certo? Aquele cansaço sem motivo. Passou o dia deitado, eu tô cansado de estar deitado. Deitar também cansa, né? Sem fazer nada cansa. Mas não é esse tipo, não. Aquele cansaço físico, como se você tivesse esgotado fisicamente, certo? Isso é um dos sintomas bem característicos do hipotireoidismo, certo? Pele seca e áspera também, certo? É outro sintoma. Então, ó, eita, as meninas aqui gostaram disso aí, né? Tô vendo um monte de meninas já arrumando desculpa, né? Vai chegar aquela amiga invejosa, né? Amiga, teu cabelo tá tão seco, tua pele tá tão áspera. Aí você diz, é hipotiroidismo. Não vai dizer que é. Eu tô lisa para comprar o hidratante e para comprar o meu shampoo com condicionador da Natura. Beleza, mas brincadeiras à parte. Então nós temos aí, ó, a glândula tireoide, né? Que vai produzir aqueles dois hormônios, o T3 e o T4, certo? E esse T3 e esse T4 aí, quando você tem uma produção em excesso, nós chamamos de hipotiroidismo, certo? Quando tem hipertiroidismo, perdão. Quando você tem uma produção menor, insuficiente desse hormônio, nós chamamos de hipotireoidismo, certo? Tranquilo isso aí, né? Nas tireoides também nós temos outras coisinhas. Vê esse desenho aqui do lado. Você está vendo a tireoide, essa parte rosa aí, né? Grandona, em formato de H ou de U, certo? Mas se você for ver direitinho, tem umas manchinhas aí de outra cor, certo? Como se fossem umas ilhazinhas aí, certo? Essas manchinhas aí de outra cor são o que nós chamamos de glândulas paratireoides, certo? Essas glândulas paratireoides, elas estão localizadas sobre a tireoide, certo? E ela possui um número variável, né? Você pode ter de 2 a 6, dependendo da pessoa, certo? Isso pode variar o número dessas glândulas aí. É uma glândula em cima de outra glândula, certo? São regiões de células diferenciadas, certo? Que chega no máximo o que a medir uns 6 milímetros de tamanho e que elas vão produzir hormônios diferentes dos hormônios que é produzido pelo resto da tireoide, certo? O hormônio que é produzido vai regular o metabolismo do cálcio, certo? Vai regular a absorção de cálcio pelos ossos e vai regular também a perda de cálcio por esses ossos, certo? Então, quando você entra na menopausa aí, a mulher, e começa a ter problema de osteoporose, por exemplo, você provavelmente vai estar com problema, né, de pouca produção do hormônio da paratireoide, certo? Que vai regular a absorção de cálcio, o metabolismo do cálcio, certo? Então você faz o quê? Reposição hormonal, beleza? Bem tranquilo, sem entrar em tantos detalhes, beleza? Ó, outra glândula que vocês não sabiam que eram glândulas é o timo, certo? O timo pouca gente ouviu falar. Vocês já ouviram falar porque a gente já viu o sistema circulatório, certo? Mais especificamente, o sistema linfático, certo? O timo ele faz parte do sistema linfático. É um órgão linfático que vai estar presente em crianças e em pré-adolescentes. E a partir da adolescência, esse timo ele começa a se atrofiar e na idade adulta praticamente ele vai estar degenerado, certo? Você não vai ter mais esse timo, vai ter só o resquício, beleza? E esse timo, ele é um órgão hematopoiético, ele está relacionado com a produção de componentes sanguíneos, certo? Principalmente os linfócitos T, que são células de defesa que estão ali presentes no nosso sangue, que vai defender nosso organismo do ataque de organismos invasores, como os vírus, como bactérias, como algum tipo de fungo que entrar na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo. Beleza? Então, para produzir essas células de defesa, o linfócito T, certo? Para maturar esse linfócito T, o timo ele vai produzir dois hormônios que estão relacionados com a maturação desses linfócitos T, dessas células de defesa. E quais são esses dois hormônios? A timopoietina, certo? Eita, nome complicado, né? Desses hormônios. Não podia botar um nome mais simples, não? É simples. É só relaxar aí que esse nome vai penetrar na cabeça de vocês. Vocês vão estar falando isso aí bem rápido, certo? Então, quais são os dois hormônios? A timopoietina e a timosina, certo? Timopoesina e timosina
São dois hormônios produzidos pelo timo, certo? Que vai ajudar na maturação dos linfócitos T, que são o quê? São células de defesa que compõem nosso sangue, que vai proteger o nosso corpo de ataques de organismos invasores. Beleza? Outra glândula aí que nós temos são as glândulas suprarrenais. O nome já está dizendo, supra, fica em cima, de onde? Dos rins. Beleza? Então, ó, as supras renais, elas são bilaterais. Nós temos dois rins, cada um do lado direito e outro do lado esquerdo. Então, elas também têm duas glândulas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, elas são bilaterais, certo? Elas ficam localizadas na parte medial do polo superior de cada rim. Simplificando essa nomenclatura todinha, basicamente ela fica no meio da cabeça do rim. Beleza? Que é o nome mais simples para vocês entenderem. Na pontinha, na ponta de cima do rins, ela fica no meio. Beleza? Mas se vocês quiserem falar mais bonito, que eu aconselho, né, para mostrar que são profissionais, né, altamente gabaritados, que deveras são e vão ser, com certeza, vocês podem dizer o quê? Estão localizadas na parte medial do polo superior de cada rim. Beleza? E essas glândulas, essas suprarrenais, elas são divididas em duas partes, certo? Você vai ter o córtex, que é a parte mais externa das suprarrenais, e você vai ter a parte mais interna que a gente chama de medula, certo? Essas suprarrenais, elas vão produzir hormônios esteroides e hormônios corticosteroides, certo? Por exemplo, ela vai produzir o cortisol, que o cortisol também é um hormônio que está relacionado com o metabolismo dos glicídios, ou seja, dos carboidratos, só é um sinônimo para carboidrato, é açúcar do mesmo jeito, certo? Então, o cortisol é um dos hormônios responsáveis pelo metabolismo dos glicídios, certo? Os hormônios que são produzidos por elas, os hormônios corticosteroides, eles estão relacionados com as respostas anti-inflamatórias, certo? Do nosso corpo. E você vai ter também a epinefrina e a norepinefrina, certo? Conhecido como adrenalina e noradrenalina, certo? Que são aqueles hormônios que são liberados para casos de emergência, certo? Como assim? Vou contar uma história para vocês aqui. Por exemplo, eu estava indo na lotérica com a minha mãe, aí tava passando por uma parada de ônibus. Nessa parada de ônibus, do lado da parada é colado com uma casa, e essa casa ela é alta. O piso dela é bem alto. Então, a garagem ela tem uma ladeira, certo? Então, essa ladeira é muito alta. Então, encostado nessa ladeirinha da garagem da casa, fica o ponto do ônibus. E tem uma senhora encostada com uma criança de mais ou menos uns 6, 7 anos, por aí, já era grandinha, certo? Então, essa garagem, essa ladeirinha, ela batia um pouco acima da cintura da senhora, pra vocês verem como é alto. E a gente tava andando, né? De boa, tudinho. Aí quando a gente viu, só foi o pei, pei, pei. E lá os tiros, o tiroteio da gota. Aí, não sei porquê, mas eu foquei os olhos pra senhora. A senhora pegou. A senhora tinha o quê? Na faixa dos seus 60 e poucos anos. Se não for isso, ela era muito acabada. Mas enfim. Aí ela segurou o pirraia pela mão, pelo braço. A mulher pulou uma altura da cintura dela, metade da altura dela, dessa rampinha da garagem, num pulo só. Melhor do que muito atleta olímpico aí, que ela deu ainda levando um pirraia de quebra na mão do outro lado. Num pulo só, correu e se escondeu dentro de um posto de saúde que tinha logo depois dessa casa. Então, como é que essa senhora aí foi capaz de fazer um salto acrobático dessa, ainda levantando peso? Justamente a liberação de adrenalina, de epinefrina, certo? Esses hormônios eles servem para lutar ou fugir, certo? Quando você tem
aquela sensação de que você pode perder a sua vida por alguma coisa, você libera adrenalina no corpo e essa adrenalina ela vai aumentar o poder dos músculos, né, de ação muscular, vai inibir a sensação de dor momentaneamente, para fazer com que você fuja, com que você corra, entendeu? Com que você salve sua vida, certo? Então, tanto a epinefrina quanto a norepinefrina, elas estão relacionadas com isso, certo? Com a preservação da vida, certo? São hormônios de luta e fuga, beleza? Outro órgão, outra glândula, no caso, que a gente vai ver aqui agora, é justamente o pâncreas, certo? Lembra lá do início do primeiro slide que eu estava falando para vocês que a gente tinha três tipos de glândulas? Glândulas endócrinas, exócrinas e anfícrinas. O pâncreas ela se encaixa nessas glândulas aí, nas anfícrinas. Por quê? Porque o pâncreas ela tem ação endócrina e ação exócrina, certo? A produção endócrina do pâncreas, que são os hormônios, são a insulina e o glucagon. Tanto a insulina como o glucagon está relacionado com o metabolismo dos carboidratos, dos açúcares do nosso sangue. O glucagon ele é o inverso, ele tem a ação inversa, certo? A ação da insulina. Como é que age a insulina e o glucagon? A insulina eu já falei, né, um pouco atrás. Mas eu falo de novo, vê só. Quando a gente come, a gente tem uma liberação de açúcar no nosso sangue, certo? Então, esse açúcar do sangue ele tem que diminuir. E ele é diminuído como? Sendo absorvido pelas células. As células vão absorver esse açúcar, vão metabolizar esse açúcar e transformar ele em energia, certo? Quem vai fazer essas células absorverem esse açúcar que está no sangue em excesso é justamente a insulina. Quando a gente está com uma concentração alta de açúcar no nosso sangue, a insulina vai agir e vai fazer com que aquela concentração de açúcar diminua, porque as células vão absorver aquele açúcar, aquela glicose, certo? E o glucagon já vai ter o efeito inverso, a ação inversa, certo? Quando você passa muito tempo sem comer, você começa a diminuir muito a quantidade de açúcar que está disponível no sangue. E o açúcar, né, a glicose, ele é o principal combustível de todos os nossos tecidos, de todos os nossos órgãos. Então, quando você diminui a quantidade de açúcar que tem no sangue, essa quantidade de açúcar no sangue vai começar a causar problemas porque os órgãos vão diminuindo a quantidade de energia que vão ter para trabalhar. Então, o que é que tem que acontecer? Se você não comer, você vai ter que procurar outra reserva de açúcar. Nós temos duas reservas principais de açúcar no nosso corpo, que é o fígado e os músculos, o estriado esquelético, certo? Por quê? Quando a gente come, o excesso de açúcar ele é guardado, ele é transformado num carboidrato mais complexo, que a gente chama de glucagon, que ele é bastante ramificado, certo? Esse glucagon ele é armazenado no músculo estriado esquelético e no fígado, principalmente no fígado, certo? Então, quando a gente fica em jejum por muito tempo, um jejum prolongado, que a nossa glicemia ela diminui, essa reserva de glucagon ela é acionada, ou seja, esse glucagon começa a se quebrar e começa a jogar glicose no nosso sangue para manter nosso funcionamento do nosso corpo normal. Então, quem é que vai acionar essas reservas de glucagon no nosso corpo? Justa a reserva de glucagon. Eita, meu Deus do céu, é muito nome na cabeça. Glucagon não. Glicogênio. Perdão, nosso fígado e nossos músculos, eles armazenam glicogênio, certo? Que é açúcar. Ele vai pegar o açúcar e vai armazenar num polissacarídeo que a gente chama de glicogênio, tanto no fígado quanto nos músculos. E o glucagon vai ativar essas reservas de glicogênio, fazendo com que esse glicogênio se quebre e libere açúcar no sangue. Então a insulina vai fazer com que o açúcar no sangue diminua e o glucagon vai fazer com que o açúcar no sangue aumente, a quantidade de açúcar do sangue aumente. Beleza? Estamos chegando no final, né, das glândulas que a gente vai ver, né? Então, ó, outra glândula que pouca gente sabe que é uma glândula endócrina são nossas gônadas, certo? As gônadas masculinas são os testículos e as gônadas femininas são os ovários, certo? Então,
Os ovários, além de produzir os óvulos, eles vão produzir principalmente dois tipos de hormônios: o estrógeno, o estrogênio, certo? E a progesterona, certo? Todos esses dois hormônios aí, eles estão relacionados com a maturidade sexual feminina, certo? Os dois estão relacionados com o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, por exemplo, pelos pubianos, aumento das mamas, certo? Aumento no volume do quadril, beleza? Então essas características sexuais secundárias, elas são desenvolvidas a partir do momento que os ovários eles começam a produzir esses dois hormônios, certo? Esses hormônios também eles vão estar relacionados com a ovulação. São eles que vão induzir o óvulo a ficar maduro e ser liberado. Consequentemente, isso vai controlar o quê? O ciclo menstrual da mulher. Beleza? Então, ó, o estrógeno e a progesterona são os dois hormônios produzidos pelos ovários, que são as gônadas femininas, certo? Para terminar, né, fechar com chave de ouro, aí tem um testículo aí bem grande na tela, certo? O testículo, os testículos, né, que são dois, são um par, eles são as gônadas masculinas. Gônadas, como falei, são os órgãos responsáveis pela produção dos gametas, tanto masculino quanto feminino, certo? Então, ó, só que os testículos eles também têm função glandular, têm função endócrina. Eles vão produzir os hormônios masculinos, que são o quê? Que é o quê? A testosterona. A testosterona ele vai ter o mesmo efeito que aqueles hormônios femininos que a gente viu lá atrás, no slide anterior, certo? Quando a criança começa a maturar essas glândulas, né? Começa a ficar madura, o que acontece? Ele começa a produzir testosterona. Essa testosterona ela vai fazer com que surjam as características sexuais secundárias masculinas, certo? O que vai acontecer? O menino vai ganhar mais massa corporal, vai ganhar mais músculo, vai começar a desenvolver a região peniana, certo? Vai começar a ficar com a voz mais grave, né, mais grossa, certo? Vai desenvolvendo as características sexuais masculinas, certo? Além de controlar a produção também, né? O libido sexual também está envolvido com essa questão da testosterona. E a testosterona, por fazer a pessoa ganhar massa muscular, ela é bastante utilizada aí nas academias, né? Como esteroide, né? Porque é um hormônio esteroide, a testosterona. Tanto os hormônios masculinos quanto os femininos são hormônios que são produzidos a partir de moléculas de gordura, né? De lipídios, dos colesteróis, certo? Então, ó, o hormônio produzido pelo testículo é a testosterona. Beleza? Então é isso aí, gente. Até mais.